Benjamim, o filho amado de Jacó e a revelação de um plano divino incrível transformação Sagrada no terceiro ano de Joaquim, em Canaã, uma luz brilhava sobre a tenda de Jacó, mas não era apenas o calor do dia, era a promessa divina que pulsava nas veias de sua família. O coração de Jacó ressoava profundamente, pois Benjamim, seu filho mais novo, havia chegado ao mundo em meio a uma tragédia. A amada Raquel, mãe do menino, havia partido durante o parto, e o desespero invadiu a casa. O nome de Benjamim, que significa filho da mão direita, já trazia em si um peso sagrado, um lembrete da dor e da esperança entrelaçados. Conforme os dias passavam, o ambiente de rivalidade entre os irmãos crescia. Os ciúmes floresciam, todos por conta da preferência de seu pai por Benjamim e seu irmão mais velho, José. A tensão pairava no ar, mas a inocência de Benjamim fazia com que ele permanecesse alheio aos vazios emocionais ao seu redor. Ele crescia, cercado pela sombra do inacreditável. O dia em que Raquel havia falecido permanecia gravado na história da família como um lembrete constante da fragilidade da vida. Certa manhã radiante, enquanto as flores do campo dançavam com a brisa suave, uma calamidade maior se aproximava. A fome assolava seus campos e pastagens, e a necessidade forçou Jacó a despachar seus filhos ao Egito à procura de suprimentos. Benjamim, que até então tinha se sentido seguro entre os braços de seu pai, vivenciaria pela primeira vez a vastidão do mundo exterior, segurando sua febril esperança de que esta jornada traria alívio e sustento. Ao chegarem ao Egito, uma atmosfera pesada os envolvia. Assim que entraram, foram apresentados ao governador da terra, alguém cuja presença emanava autoridade e mistério. Para a consternação de Benjamim e seus irmãos, o governante era, na verdade, José, seu irmão mais velho, que havia sido dado como morto. José, por sua vez, ao avistar Benjamim, sentiu o peso das lembranças e o peso de sua própria dor e traumas. Em um ápice de emoção, ele decidiu ocultar sua identidade e colocar seus irmãos à prova, testando seus corações. Por que eles precisam saber quem sou eu? Pensava José, enquanto observava Benjamim, que ainda carregava a inocência dos pequenos. Mas a tensão crescia, pois os irmãos, acuados, não podiam deixar de lembrar do resquício do que havia acontecido. O que Benjamim não poderia imaginar era que, através de sua existência, a mudança e a restauração à sua família estavam por vir. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. O embate emocional atingiu seu ápice quando, na medida em que as emoções fervilhavam, José não pôde mais conter sua identidade. Ele desabou em lágrimas e revelou a verdade a todos os presentes. Benjamim, tomado pela confusão e pelo medo, se viu constantemente à beira do rompimento emocional. Mas, à medida que as lágrimas se misturavam, a unidade, a restauração e o amor emergiam para reivindicar a vitória sobre a dor. O plano divino começava a se desdobrar, revelando que, mesmo nas serranias da tragédia, Deus sempre está à frente, preparando o caminho para a redenção. O que significaria isso para Benjamim e seus irmãos? Poderiam eles superar os resquícios do ciúme e da dor? O plano divino, apenas começando a se desenrolar, prometia uma nova história, um novo capítulo. A jornada de Benjamim apenas começava, e a pergunta que pairava no coração era: como Deus, em sua soberania, moldaria essa narrativa em uma revelação poderosa de sua fidelidade? Na vastidão das terras do Egito, enquanto a sabedoria fluía do governador, os irmãos de Benjamim estavam em meio a uma tempestade de emoções. O eco da revelação de José reverberava em seus corações, e o temor já havia tomado conta de suas almas. Como poderiam ser perdoados pelo que fizeram? Seu passado se erguia como um muro intransponível, e, ao enfrentarem o irmão que haviam traído, cada um relembrava a dor infligida em José. Ao observá-los, José percebeu a luta interna que se desenrolava.
O amor que ainda sentia por eles transbordava, mas a necessidade de testar a sinceridade de seus arrependimentos era crucial. Ele chamou Benjamim para mais perto, seu olhar penetrante buscava o coração inocente do jovem. E agora, me diga, irmão mais novo, como me sentiria se eu não estivesse aqui? Perguntou José, fingindo indignação. Benjamim sentiu uma onda de confusão e temor. As palavras de José eram afiadas como espadas, mas também traziam um peso de compreensão. Você é meu irmão, e eu rezava por um dia como esse. O que poderia ser mais importante do que a bondade em nossos corações? A tensão era palpável, mas havia uma expectativa sutil, construída pelo toque da providência divina. José lembrou-se das promessas feitas a seus antepassados, a aliança de Deus com Abraão, Isaque e Jacó. A cada momento, o desígnio transformador de Deus preenchia os espaços entre o perdão e a mágoa. Sejam bem-vindos à minha casa, tragam seu pai e venham conhecer minha vida, disse José, com um brilho inesperado nos olhos. Ele desejava ver seu pai restaurar o que havia sido destruído. A esperança começava a brotar, como flores em meio ao deserto de suas recordações sombrias. Mas logo o medo resgatado do submundo de seus irmãos veio à tona. E se o pai souber de nosso erro? Murmurou Judá, olhando nos olhos de Benjamim. O que dirá? O que fará? Para Benjamim, essas dúvidas eram como uma tempestade ameaçando a calmaria que começava a se instalar em seu coração. A lembrança de sua mãe o acompanhava, o amor de Raquel ainda ressonava em sua alma. O que ela pensaria deles? Deus sempre tem um plano, Benjamim sussurrou a si mesmo. Ele aprendeu desde pequeno que a providência divina opera de formas misteriosas. Enquanto isso, José tinha um objetivo oculto, entrelaçar seu destino com o de seus irmãos, transformar mágoa em unidade e dor em amor. O reencontro dos irmãos, agora embrulhado em tensão emocional, começava a prometê-los algo precioso, um caminho para a redenção. Contudo, as palavras de José ainda não revelavam a totalidade da visão que Deus tinha para aqueles homens e a pergunta continuava pairando no ar: como Deus enfim cerraria os capítulos de suas tristezas para fazer brilhar uma nova história? E assim, enquanto os planos de Deus se desenrolavam nas perguntas inquietas de Benjamim, as promessas virtuais de um futuro melhor se preparavam para se concretizar. A união da família estava prestes a ser testada, e a cada passo dado para a bênção, a resposta que pairava no céu e na terra aguardava o tempo certo para ser revelada. Como se o universo estivesse em suspense, o plano divino, sussurrado para os corações aflitos, estava prestes a se manifestar com poder e revelação. E o que isso significava para o futuro do povo de Deus? A história de Benjamim e seus irmãos estava apenas começando, e a soberania de Deus se preparava para fazer coisas extraordinárias que ainda não haviam sido vistas. Os dias que se seguiram ao convite de José foram repletos de expectativa e ansiedade. Os irmãos retornaram a Canaã com a promessa de que, em breve, toda a família se reuniria em torno do governador do Egito. No entanto, as sombras do passado pareciam acompanhar cada passo. Judá, pieso, torcia as mãos em seu peito. Como poderemos contar a nosso pai sobre tudo o que ocorreu? Ele questionou, a preocupação marcando sua voz. A dor que causamos a José pode ser um peso tão grande que nosso pai não suportará. Benjamim, observando a inquietação em seus irmãos, buscou consolo nas antigas promessas de Deus. Ele se lembrou de como seus ancestrais superaram desafios semelhantes através da fé e da obediência. Com uma coragem própria da juventude, mas embasada em um profundo amor, disse: Deus fez grandes obras em meio a tribulações, e Ele ainda tem um propósito para nós. Enquanto partiam, o olhar de Benjamim se perdia nas paisagens que passavam, cada pedra e árvore pareciam sussurrar a história dos seus antepassados. O que o aguardava em sua jornada de volta? O reencontro era mais do que a simples resposta a um chamado, havia uma aceitação divina que batia a porta de seu coração. O que Deus fará, nenhum homem pode impedir, refletiu em voz alta, meio que desejando que suas palavras causassem algum efeito nos irmãos. Chegando à casa de Jacó, a emoção era palpável. O velho patriarca já esperava ansiosamente, imagens de seus filhos perdidos vagando em sua mente. Quando viram Jacó ao longe, a emoção tomou conta do ambiente.
O abraço caloroso e as lágrimas de alegria revelavam a dor dos anos passados. Finalmente, ele havia reunido a família novamente. Mas a verdade que pairava no ar era ainda mais pesada. Como Jacó poderia colher a história de sua perda e o reencontro? O drama da dor e da redenção se encontrava à beira de um colapso emocional. Os irmãos, com o coração acelerado, começaram a relatar o que havia acontecido com José, as dificuldades da viagem e a comida que escasseava. Encontramos nosso irmão em grande honra, disse Rúben, ao tomar a frente. Ele é o governador do Egito. As palavras começavam a fluir, mas a verdade que criava um calafrio em todos foi deixada para o final, a história de José, a traição, e a dor que ecoava entre eles. Não é possível! Jacó exclamou, sua mente lutando para aceitar. Meus filhos lhe fizeram mal, e agora? Agora ele é elevado? O colapso de seu mundo colocou a esperança em xeque. A dor do passado e a bênção do presente se chocavam, e Jacó se via em uma encruzilhada. Mas mesmo assim, algo internamente mudava, um chamado silencioso começou a se erguer. Com lágrimas nos olhos, Benjamim olhou para José, que agora observava tudo em silêncio, a mão levantada em um gesto que exigia atenção. Permita que eu tenha um momento, ele implorou a seu pai, restaurando o olhar amoroso que sempre nutriu. O que ele revelaria poderia mudar tudo, não apenas para sua família, mas para toda a nação. Era claro que havia mais em jogo do que simplesmente a reunificação da família. O Senhor tinha um plano, inefável e profundo, para salvar não apenas o povo de Israel, mas também prepará-los para um futuro que não imaginavam. José, ao olhar para seus irmãos, sentia uma tensão que se transformava em algo novo. As revelações ainda estavam por vir, e o propósito de Deus não estava completo. Quando finalmente José se preparou para falar, um silêncio profundo tomou conta. Vocês não me venderam para o Egito, declarou, com uma calma que emanava poder. Foi Deus quem me enviou antes de vocês, para preservar vidas. As palavras ecoaram no ar, e no coração de cada um havia um misto de fiéis promessas e a sombra do pecado. E assim, a história continuava a se desenrolar. As revelações do passado daquele que foi traído estavam prestes a manifestar um futuro glorioso. O plano de Deus estava, lentamente, se desvelando como um pergaminho sob a luz do sol, aguardando o momento certo para brilhar em toda a sua plenitude. Contudo, a grande pergunta persistia em cada coração: o que mais Deus prepararia para eles, no desdobrar da sua soberania? A resposta estava prestes a ser revelada, em meio a um novo capítulo de redenção e esperança. Enquanto o silêncio imperava após as palavras de José, as emoções na sala se reviravam como as águas de um rio tumultuado. A confusão e o medo enraizados no coração de cada irmão começavam a dar lugar à esperança, mas a revelação de José trouxe à superfície a dor que todos tinham tentado enterrar. Com os olhos cheios de lágrimas, Jacó olhava fixamente para seu filho, como se buscasse uma confirmação de tudo que tinha ouído. Como isso pode ser verdade, meu filho? Como você pôde ser elevado a tal honra após o que passamos? Sua voz tremia. José, percebendo a luta interna de seu pai, se aproximou dele. Pai, as mãos de Deus estavam sobre mim, mesmo na dor. O que vocês pensaram ser um mal, Deus transformou em bem. Ele é o Senhor da vida e da morte, e através das minhas aflições, Ele está trazendo redenção para nós. Benjamim se aproximou, sentindo o peso dessa interação. Ele sentiu um ardor no coração, desejando que as promessas divinas se cumprissem não apenas em seu irmão, mas em toda a família. José, o Senhor nos uniu novamente por um motivo. Ele tem um plano para nós, um propósito eterno que se estende além de nossas fraquezas. A cada palavra, o clima na sala mudava. As sombras do passado começaram a se dissipar sob a luz da esperança. José olhou para cada um dos irmãos com amor e compaixão. Precisamos nos preparar, meus irmãos. A fome que aflige esta terra não é apenas uma provação, é uma oportunidade que Deus nos dá para nos reunirmos e restaurarmos o que foi quebrado. No entanto, continuou José, e sua voz se firmou, é essencial que se estabeleçam verdades em nosso meio. O arrependimento é o primeiro passo para a cura. Cada um de vocês deve confrontar o peso de suas ações.
De que adianta a redenção se não houver um reconhecimento dos erros? As palavras cortaram como uma lâmina afiada, e a atmosfera carregou-se de todo o peso da culpa que armazenavam. Judá, que sempre se sentirá responsável pela venda de José, foi o primeiro a se adiante. José, reconhecemos a injustiça que cometemos. A maldade que plantamos não saiu de nossos corações. Entendemos agora o que Deus esperava de nós. E isso, disse José, é o primeiro passo. Somente por meio do reconhecimento poderemos abrir as portas para o perdão e a restauração que o Senhor oferece. Jacó, embora ainda em choque, sentia seu coração se aquecer à medida que via seus filhos finalmente se unirem em busca de redenção. Porém, uma inquietação persistia em seu espírito. Como um patriarca, sua responsabilidade era grande. Ele soluçou em um rápido momento de saudade e alívio, onde cada lágrima parecia permear o chão em busca de restauração completa. Meu coração está pesado em saber o que ocorreu, mas eu confio que o Senhor tem um plano para nós, disse Jacó, com a voz tremendo, não apenas para nos trazer de volta, mas para nos fortalecer em uma aliança renovada. Nesse momento, Deus começou a se manifestar em visões de esperança que coloriram o futuro de Israel. Benjamim, com a intensidade de um novo desejo, olhou para José e disse, é tempo de retornar ao Egito, não apenas para sobreviver, mas para prosperar. Como um povo, devemos unir nossas forças para o que o Senhor fará entre nós. José assentiu, sentindo que as palavras de seu irmão resonavam com a verdade divina. Vamos juntos construir não apenas um lar para nossa família, mas uma nação que servirá como testemunho para o mundo. Deus está prestes a fazer algo grande entre nós. E assim, os laços que estavam rompidos começavam a ser entrelaçados novamente, e o propósito de Deus se tornava cada vez mais claro. Mas, em meio a tamanha esperança e renovação, uma sombra ainda permanecia. O que mais Deus poderia estar preparando para eles? Uma nova jornada estava se aproximando, cheia de promessas e desafios, e assim, a expectativa se tornava palpável na sala. A soberania de Deus não havia revelado todo o seu plano, e o eco do futuro ainda aguardava para se desvelar. Enquanto os irmãos de José se reúnem em torno dele, uma atmosfera de expectativa pairava no ar, como se cada respiração estivesse carregada de promessas. A luz da manhã filtrava-se pelas janelas, iluminando os rostos que antes eram marcados pela culpa e agora começavam a brilhar com a esperança renovada. Meus irmãos, José começou, sua voz firme, não é apenas o pão que precisamos buscar no Egito. Devemos nos unir como nunca antes, pois a mão de Deus está nos guiando. Ele fitou os olhos de Judá, o mais velho entre eles, um homem que havia carregado o peso da culpa por muito tempo. Você será nosso líder, Judá. As palavras que você falou hoje refletem a transformação que Deus está operando em nós. Judá assentiu, ainda sentindo remorso, mas também a nova força que surgia em seu coração. Farei conforme sua orientação, José. Juntos, devemos ir a pai e trazê-lo. A família não pode ser reconstruída se não estivermos todos unidos. Sim, completou Benjamim, sentindo a gravidade da situação. O que nos separou não deve nos dividir novamente. Devemos testemunhar a glória de Deus e avançar juntos. Seu coração pulsava com um fervor que ele nunca havia conhecido antes, como se cada palavra estivesse sendo ditada por um espírito que não conhecia limites. Enquanto a conversa se desenrolava, Jacó, que até então tinha permanecido em silêncio, levantou-se. Se vamos ao Egito, devemos nos preparar. O Senhor nos tem mantido em sua proteção, e nós devemos fazer com que nossos corações estejam prontos. Ele buscou nas profundas memórias de sua jornada com Deus, lembrando-se do altar que havia erguido em Betel, onde Deus lhe prometera que sua descendência seria como as estrelas do céu. Faremos uma oferta ao Senhor e pediremos por sua orientação. À noite, antes de partirem, eles se reuniram em torno de um altar improvisado. Jacó trouxe jacente a oferta e começou a orar em fervor, ó Senhor dos Exércitos, que sempre estive conosco nos momentos de adversidade, te pedimos por tua orientação nesta jornada. Que possamos encontrar o favor do Egito e voltarmos a unir nossos corações em amor e perdão. Um silêncio profundo seguiu, enquanto cada um dos presentes esperava ansiosamente a resposta divina. De repente, uma brisa suave começou a soprar,
como se o próprio Deus estivesse presente entre eles. Os irmãos sentiram um tremor de reverência, como se a terra sob seus pés estivesse vibrando com a realidade do propósito divino. José, em um momento de revelação, afirmou: é como se o próprio Egito se preparasse para receber não apenas um grupo de peregrinos, mas uma nova nação. Devemos nos lembrar que somos a linhagem da promessa dada a Abraão. O que está por vir é muito maior do que podemos imaginar. Na aurora do dia seguinte, equipados com a provisão necessária e uma nova determinação, os irmãos partiram em direção ao Egito. As esperanças floresciam em seus corações, mas uma questão persistia na mente de José: o que mais Deus estava visando com esta reunião? Ele sabia que aquele encontro era apenas o início de algo monumental. À medida que a caravana avançava, o céu parecia se abrirem, refletindo as promessas divinas de um futuro cheio de luz. No entanto, um pensamento inquietante pairava sobre José: como os egípcios, e especialmente Faraó, receberiam os filhos de Israel? A história que se desenrolava tinha mais revelações e desafios do que podiam compreender. Conforme eles se aproximavam das portas do Egito, as expectativas aumentavam. A soberania de Deus estava em ação, preparando o cenário para um ato providencial que ainda não tinham visto, onde cada passo os levaria mais perto de cumprirem o plano divino que ultrapassava gerações. A passagem para um novo começo estava se aproximando, e a incerteza da transformação tornava-se palpável. Enquanto isso, nas cortes do Egito, os seres que ocupavam a terra de José aguardavam um desfecho, e o eco das promessas de Deus ressoava nas paredes daqueles palácios, da mesma forma que ressoava nos corações daqueles homens que confiavam nele. O que seria revelado a seguir testaria a obediência e a fé de toda a linhagem de Israel. Enquanto os irmãos de José atravessavam as portas do Egito, pareciam não apenas cruzar uma fronteira geográfica, mas também entrar em um novo horizonte espiritual. As ruas movimentadas de uma nação poderosa e estranha os cercavam, e o ar estava carregado de uma combinação de aromas e sons que simbolizavam tanto a opulência quanto a opressão do lugar. José liderava com o coração acelerado, ciente de que a posição dele como governador do Egito tinha seu propósito. Em sua mente, as antigas promessas de Deus borbulhavam, misturando-se com a expectativa dos reencontros. A lembrança de seu pai, seu amado Jacó, aumentava em intensidade, como uma chama ardente lembrando das promessas não apenas feitas a ele, mas a toda a casa de Israel. Estamos aqui por um motivo, José murmurou para si mesmo. Deus nos trouxe a este lugar. O eco de suas palavras ressoava em sua alma, como um lembrete do significado profundo de sua jornada. Enquanto caminhavam pelas ruas, os irmãos notaram olhares curiosos dos egípcios. Muitos se perguntavam quem eram aqueles homens de aparência simples, mas que carregavam consigo o peso de um destino divino. Logo, foram recebidos por um oficial egípcio, que identificou-os rapidamente como filhos de Jacó, um dos povos que Deus havia abençoado. José, o governador do Egito, aguarda a vinda de seus irmãos, proclamou o oficial. A menção do nome de José fez os irmãos tremerem, recordando as vendas de seu irmão e o peso da traição que agora desejavam, ao menos em espírito, deixar para trás. Quando chegaram à presença de José, o coração deles palpitava de ansiedade e temor. José, agora vestindo as vestes do poder egípcio, olhou para eles, seus olhos repletos de emoções conflitantes. Ele se aproximou e abraçou Benjamim, seu irmão mais novo, que até então não compreendia a profundidade de sua relação. A providência de Deus nos trouxe juntos novamente, José disse, com lágrimas de alívio e amor. Benjamim, emocionado, sentiu a presença do Senhor ali, matando a dor da separação com um calor novo. José olhou para eles, usando um tom que misturava autoridade e compaixão, disse: primeiro, vamos suprir suas necessidades. Após isso, temos muito a discutir. A tensão que pairava no ar se dissolveu enquanto José fez tudo o que pôde para garantir seu bem-estar. Ele rejeitou qualquer hesitação antes de revelar a grande verdade: Deus me enviou à sua frente para preservar a vida de nossa família. Esta nação não é um fim, mas um meio para um propósito divino. As palavras de José ressoaram no ar, e algo nas suas almas mudou. Ali, sob o teto dos egípcios, a revelação do plano soberano de Deus começou a ser discernida. A unidade estava se formando em meio ao desvario, e a transformação começava a tomar seu lugar. Contudo,
O que parecia um reencontro glorioso também trouxe lembranças dolorosas. A culpa assomava sobre eles como nuvens escuras. Eles não puderam evitar as memórias de seus erros passados. Judá olhou para José e, com coragem renovada, disse: Irmão, viemos não apenas em busca de alimento, mas precisamos confessar nossas falhas. O peso do que fizemos é grande. José, percebendo a dor e o arrependimento que se formava em seus corações, viu a mão de Deus se movendo novamente. Deus usa todas as coisas para o bem daqueles que o amam, ele declarou. E nesse momento, um novo laço de fé e arrependimento começou a se formar, entrelaçando a linhagem de Israel com o propósito de restauração. Mas enquanto a história de redenção começava a se desenrolar, uma sombra pairava sobre o Egito. As revelações de José e as intenções do faraó se cruzariam de um jeito que ninguém antecipava. A presença do temor ficava evidente, pois o que se desenhava no horizonte não era apenas o futuro de uma família, mas o destino de nações. A pergunta pairava no ar: quais seriam os próximos passos de Deus em seu plano soberano e, acima de tudo, qual seria o papel de cada um dos filhos de Israel nesta jornada inesperada? A trama divina estava entrelaçada em cada suspiro da história, e a resposta só poderia ser encontrada nas mãos do Todo-Poderoso. Enquanto a família de Israel se reunia em meio à opulência do Egito, a mesa estava posta, repleta de alimentos e a atmosfera pulsava com emoções conflitantes. José, agora governador, não apenas servia aos seus irmãos, mas também buscava discernir se suas marcas de arrependimento eram genuínas. Cada palavra trocada, cada olhar furtivo, parecia entrelaçar as tramas do perdão e da redenção, de maneira que até mesmo os egípcios ao redor sentiram a gravidade da cena. Levem notícias de volta ao nosso pai, José ordenou, enquanto observava o nervosismo em seus rostos. Diga a ele que ainda há espaço para nós. O Senhor nos trouxe aqui a fim de preservar a vida. A esperança fluía entre as palavras, mas os irmãos permaneciam sobrecarregados com o peso de suas ações passadas. Judá, encarando José, disse: Senhor, somos de coração humilde agora. Por favor, não leve em conta os erros de antigamente. Estaremos dispostos a tudo por nossa família. Este ato de coragem ecoou a verdade da Escritura: o coração contrito, Senhor, não desprezarás. Salmo 51:17. José teve que desviar o olhar, pois a emoção quase o dominou. Ele se lembrou de como havia sido traído, e, mesmo assim, via também uma nova chance para aqueles que haviam cometido erros terríveis. Ao implantar uma relação de confiança, José decidiu realizar um teste que revelaria a verdadeira mudança em seus irmãos. Ele ordenou que um copo de prata, símbolo de status e riqueza, fosse colocado na bolsa de Benjamim, o filho amado. A cena estava armada para o desfecho dramático que apontaria para a transformação ou a insistência dos irmãos em seus caminhos anteriores. Eu os seguirei de perto, disse ele a um de seus servos, e quando falharem, nós os levaremos até mim. A tensão palpável se formou à medida que os irmãos partiram do Egito, com corações e mentes vigiosas não apenas por suas próprias vidas, mas pelo futuro de sua família. Quando conquistaram distância, o servo de José os abordou, demandando que entregassem o copo sagrado. Os irmãos, atordoados, juraram que não podiam ser culpados, acreditando que suas intenções eram puras. A revelação do copo tornou-se inesperada, e a angústia encheu a atmosfera. Em sua luta pela redenção, Judá, o porta-voz dos irmãos, ofereceu-se como escravo no lugar de Benjamim, ressoando as palavras do que vem a ser um cristão: eu me sacrifico para salvar meu irmão, eu darei a minha vida por ele. José, atrás da cortina de sua criação egípcia, estava as lágrimas. Cada palavra era um lembrete do sacrifício que o Senhor exigia de gerações em errância. Como pôde um coração endurecido se tornar assim tão remodelado? Pensou ele. A graça de Deus faz maravilhas onde antes existia apenas desespero. Nessa tensão, um novo brilho de esperança irrompeu. José sabia que chegará a hora de se revelar. Eu sou José, vosso irmão, o qual vendestes para o Egito. Suas palavras cortaram o ar como um punhal. As lágrimas de saudade que haviam sido represadas, agora umidificavam as faces dos irmãos, refletindo a luta que se desenrolava em seus corações. Não temais, disse ele, limpando os olhos marejados. Isso não foi um acaso,
mas uma obra de Deus, a fim de preservar a linhagem de Israel. Eu vos perdoei. O Senhor me enviou para aqui, e vocês não me traíram, mas foram parte de um plano divino. A revelação pairou no ar com um peso sagrado. Mas a sombra que cercava o Egito obscurecia a cena de ação redentora. Enquanto a ação divina se desenrolava, a providência de Deus estava se movendo em direção a um plano maior por detrás desta reconciliação. O clamor de um faraó apressaria os eventos que mudariam o curso de Israel e de todas as nações. Nesta nova página da história, aqueles que foram perdoados iriam descobrir que a libertação não seria apenas para eles, mas para sua descendência e até mesmo para as nações ao redor. O que ficava claro era que o plano de Deus estava muito além do que eles podiam imaginar. Assim, enquanto o ato de amor resplandecia frente ao perdão, a pergunta ressoava mais uma vez: com que consequências viriam essas novas revelações sobre a vida dos filhos de Israel e o futuro da terra que habitavam? A resposta aguardava na eternidade escrita por suas mãos. Enquanto as palavras de José ecoavam e penetravam os corações dos irmãos, um silêncio sagrado envolveu a cena. A revelação da identidade de José não apenas rompeu o véu da dor do passado, mas também abriu portas para um futuro que ressoava com promessas. O clima estava carregado de memória e emoção, enquanto cada olhar buscava a verdade naqueles que se reencontravam após tantos anos de separação. Vamos até nosso pai, José instruiu, com uma voz que misturava autoridade e ternura. Levem os melhores olhos de Egito, e digam-lhe que seu filho vive, que eu cuido de todos nós, e que a terra está cheia de abundâncias, porque o Senhor tem cuidado de nós. A determinação e fé de José eram palpáveis. Ele sabia que essa mensagem não era apenas uma carta de esperança, mas uma verdade escriturada na aliança que Deus fizera com seus antepassados. Então, enquanto os irmãos se preparavam para a jornada de volta, um inesperado temor se abateu sobre eles. O peso de suas ações passadas ainda os acompanhava, e a dúvida se infiltrava em suas almas. Será que José realmente nos perdoou? Ou este é apenas um plano para nos trair novamente? A pressão de seus pecados não tinha desaparecido e pairava como uma nuvem escura sobre eles. José, percebendo essa hesitação, e a fragilidade de suas emoções, disse: não se inquieteis. O que vocês intentaram para o mal, Deus o tornou em bem, para trazer muitos de volta à vida. Gênesis 52:20. As palavras tocaram fundo nos corações dos irmãos, e o eco do perdão começou a dissolver as correntes que os prendiam. A estrada de volta foi de reflexão intensa. Judá, em particular, ponderava sobre as promessas de Deus e como a mão do Senhor parecia guiá-los a cada passo. Nós somos homens que caíram em desgraça, refletiu ele, mas agora, um caminho para a redenção se foi estabelecido. Este foi um erro que custou até mesmo a inocência de um filho. Contudo, neste cenário de dor, a glória se revelou. Comprometido, ele decidiu contar ao pai com gratidão e também com temor as novas perspectivas que se abriam. Ao chegarem em casa, a alegria e a dor se misturavam. Ao ver os filhos, Jacó sentiu o peso de sua solidão se dissipar. Mas a hora do relato caía sobre ele como um fardo. Como assim, meu filho? José vive. A incredulidade encheu o coração do patriarca, que já havia sentido a devastação da perda. Sim, pai. Ele é governador do Egito, gritaram os irmãos, cada um se esforçando para oferecer parte da verdade, em uma tentativa de reconciliar o passado pesado com a esperança de um futuro. A história que eles contaram era uma tapeçaria de dor, arrependimento e agora, um renascimento. Enquanto os irmãos narravam cada detalhe, a luz da verdade começou a trazer esperança ao coração de Jacó. Deus tenha misericórdia de nós! Exclamou ele, enquanto o pranto se transformava em louvor. Mas o que eles não sabiam era que a sombra do faraó não era a única coisa a se preocupar. A terra do Egito, outrora abundante, começava a enfrentar uma seca severa, trazendo consigo uma severa necessidade que se aproximava. A revelação que se seguiria em breve para a família de Jacó seria que sua vinda ao Egito não era apenas um ato de misericórdia, mas a entrada em um território onde a fé e a sobrevivência se entrelaçariam em um plano soberano. A última conexão que ecoou nas mentes de todos era a promessa feita a Abraão, a descendência que seria feita como as estrelas do céu e a areia do mar. O que se aproximava em sua jornada seria um teste de fé,
onde cada ato de obediência os levaria ainda mais para perto da realização de um destino maior. Assim, à medida que Jacó e seus filhos abraçavam essa nova realidade, um novo desdobramento da história de Israel tomava forma. E em breve, o plano de Deus começaria a revelar suas vastas ramificações, preparando o cenário para a maior libertação que a história já conhecera. O caminho estava apenas começando, e a pergunta persistia: que lições e transformações estavam por vir na história da redenção da nação escolhida? A resposta aguardava nas divinas promessas ainda não reveladas. Quando o sol começou a despontar no horizonte, tingindo o céu de um dourado opalescente, a família de Jacó se viu unida em torno da mesa, um símbolo de sua nova realidade. O velho patriarca olhava para seus filhos com um misto de alegria e apreensão. O eco da esperança começava a preencher o ar, mas a seca que ameaçava a terra de Canaã pairava como uma sombra, um aviso do que estava por vir. Meus filhos, Jacó começou, sua voz tremulando com a sinceridade inerente ao coração de um homem que já conhecia muitas tribulações. Agora que José está vivo, o Senhor nos outorgou uma nova chance. Contudo, devemos lembrar que a terra que habitamos está em necessidade. Há um desafio diante de nós e é nosso dever enfrentá-lo. Com o doloroso peso das lembranças mais uma vez sobre seus corações, os irmãos assentiram, e a figura de Benjamim, o filho mais novo, permaneceu em um canto, observando tudo com uma inocente curiosidade. O olhar de Jacó, no entanto, jamais se afastava de Benjamim. Ele fora a resposta à perda de José, uma bênção dentro da dor, e sua proteção tornará-se a prioridade do pai. Diante da seca, ele relutava em deixar Benjamim partir. "Não levem Benjamim ao Egito!" exclamou Jacó em um momento de desespero, sua voz armada com o amor que só um pai pode sentir. "Vocês já perderam um filho, e não suportarei a dor de perder outro." Judá, sentindo o peso da responsabilidade, ergueu-se com determinação e saiu passos à frente. "Pai, não podemos ignorar a grave situação. Se não formos, morreremos de fome. Permita que Benjamim venha conosco, eu darei minha vida por ele, e trarei de volta não apenas a nossa segurança, mas também a bênção de José." A luta interna de Jacó estava à vista. Por um lado, o temor pela segurança de Benjamim, por outro, a necessidade que se aproximava com a certeza da escassez. A perspectiva de mais dor contra a possibilidade de um socorro divino permeava sua alma. "Se assim deve ser", ele finalmente disse, a relutância quase visível em sua voz. "Que a vontade de Deus prevaleça." Enquanto os irmãos se preparavam, a inquietação percorria suas almas. O perdão de José inicialmente fora um alívio, porém, agora, a sombra do passado e o medo das consequências de suas ações futuramente pairavam sobre eles como um manto pesado. O que dirão ao seu irmão que, da mesa, tanto amaram e desprezaram ao mesmo tempo? O que José pensaria deles ao ver Benjamim, o filho da mulher amada, diante dele? Na jornada ao Egito, o deserto se estendia diante deles, e a poeira levantava-se a cada passo, como um lembrete sombrio das dificuldades que ainda estavam por vir. Judá, sempre refletindo sobre a sabedoria da providência, sentiu no coração uma revelação. Aqui, neste deserto, temos uma escolha a fazer. Podemos reviver a dor do passado ou podemos clamar ao Senhor por orientação. Que Ele nos mostre o caminho. Ao chegarem à cidade egípcia, o campo se encheu de vida, mas uma incerteza pairava no ar, assim como um sussurro divino que parecia caminhar à sua frente. A grandeza do palácio do governador os encheu de espanto. Contudo, a ansiedade os mantinha alertas, pois as palavras de José ainda ressoavam em suas mentes. O que tentaram para o mal, Deus o transformou em bem. Quando finalmente se apresentaram a José, seu coração pulsava com emoções conflitantes. Ele olhou para cada um deles, notando a presença de Benjamim, que se destacava com sua inocência. Ao avistar o irmão mais novo, uma onda de amor e dor percorreu seu ser. Um conflito intenso decorrera entre o desejo de rever o irmão amado e a angustiante lembrança do que havia acontecido. José dirigiu-se a eles, sua voz firme e ao mesmo tempo cheia de dor. "Vocês são homens íntegros, ou vieram somente para espionar a terra?" A tensão no ar era palpável.
O futuro de sua família, a promessa de Deus e a possível revelação de um plano divino estavam nas mãos delas. Seria através deste reencontro que o propósito de Deus se revelaria em toda a sua plenitude? O tempo mostraria, e as lições que estavam por vir se tornariam não apenas um teste, mas um marco na história da redenção que estava prestes a se desdobrar. O clamor pela salvação já ecoava no céu e os fios de um destino magnífico entrelaçavam-se nessa narrativa silenciosa. O que mais eles haveriam de descobrir? As mãos do Altíssimo estavam em movimento, preparando o caminho para um plano maior do que jamais poderiam imaginar. Os momentos que se seguiram ao reencontro na presença de José eram impregnados de tensão e esperança. José, com a astúcia do governador e o amor de um irmão, havia traçado com precisão sua estratégia. Precisamos saber a verdade sobre vocês, antes de permitir que se juntem a mim, disse ele, seu olhar fixo em cada um dos irmãos, procurando a sinceridade em seus corações. No fundo, os irmãos estavam apreensivos e repletos de arrependimento. Judá, o porta-estandarte da culpa, sentia o peso das decisões que haviam tomado tantos anos atrás, e o temor de que os erros do passado reabrissem a ferida da traição. Senhor, somos apenas seus servos, começou ele, tentando justificar sua presença. Viemos por necessidade, e não temos intenção alguma de causar mal. José, decidindo manter as aparências, não revelou sua verdadeira identidade. Ao invés disso, ele orquestrou um teste a ser diretado a Benjamim, reconhecendo nele a fraqueza da vulnerabilidade familiar. Um de vocês será preso, enquanto os outros voltam para trazer comida, disse José, afetando uma autoridade implacável. O impacto de suas palavras caiu como um trovão sobre os irmãos, que se lembraram de como haviam vendido seu irmão à escravidão. O ciclo de dor parecia pronto para se repetir. Então, a providência de Deus interveio. Rúben, sentindo que esta era uma oportunidade divina, levantou-se para defender Benjamim. Levar-nos-ia a destruir nosso pai outra vez. Que ele fique conosco. Nós somos culpados. A bravura nas palavras de Rúben ressoou na sala e fez José hesitar. Em sua mente, a ilustração do que um homem pode se tornar por causa do perdão ecoava fortemente. Ele observou a transformação que estava ocorrendo, a consciência pesava sobre os irmãos, e eles estavam navegando pela turbulência de suas ações. Estão dispostos a sacrificar tudo para a proteção do filho da sua amada mãe? José perguntou, sua voz tingida de um misto de incredulidade e esperança. A resposta, ou a falta dela, mostrava que a obediência a Deus tomava um novo significado em seus corações. A unidade da família estava se formando diante de seus olhos, mas ainda havia mais para ser revelado. Levando-os à prisão novamente por 3 dias, José queria examinar não apenas seus desafios, mas a profundidade do arrependimento que eles agora estavam demonstrando. Durante este tempo, o lamento de Judá e as promessas feitas a Deus ressoaram em seu coração. Se nosso pai sabe que o protegemos e que Benjamim está em segurança, ele encontrará paz, pensou ele, a voz interna construída pela fé. Finalmente, no 3º dia, José fez um chamado. Não após uma facada aguda de autoridade, mas com um coração que lutava entre o lavar do amor familiar e o desejo de sua nova posição. Levem Benjamim de volta para casa. Mas eu farei um pacto correspondendo ao valor que vocês me deram. Venham a mim como homens sinceros e não ocultem mais nada sobre seus corações, disse José, decidindo que o tempo pela redenção havia chegado. Essas palavras ergueram um novo sentido sobre a mesa da reconciliação. A sinceridade começava a entrelaçar-se entre os irmãos, e a narrativa da tristeza tomava uma nova direção. Quando finalmente decidiram retornar a Jacó, sua caminhada foi marcada por sentimentos de alívio e temor. O relato do que lhes havia ocorrido havia se transformado em um testemunho poderoso de transformação. Ao chegarem ao lar na terra de Canaã, o peso daquela verdade os aguardava. Mas a revelação divina não parava por aí. A escassez que assolava a terra de Canaã tornou-se mais severa. Ainda devemos nos unir, mas quando levaremos mais alimentos? Exclamou Judá, recordando a necessidade urgente de retornar. Um dilema agora começava a crescer na mente dos irmãos: como reunir seu pai e trazer a presença prometa da salvação? Jacó estava em conflito ao ouvir as novas, temendo pela volta de Benjamim à casa de José. É um erro.
Eu não posso perder outro filho! Gritou, sua voz carregada de desgosto. Mas enquanto a hesitação dominava, Benjamim se aproximou do pai. Pai, o Senhor nos preparou para algo maior. Eu estarei seguro nas mãos de Deus. E assim, a necessidade se tornou um chamado para a ação. Com lágrimas em seus olhos, a tristeza pela perda fendeu espaço para a esperança e a expectativa do futuro. José, em seu trono, refletiu sobre a grandeza do que estava se formando. Os irmãos estavam se tornando os portadores de uma mensagem de redenção, e Deus estava prestes a mover montanhas para restaurar sua aliança com Israel. Os laços da providência divina se estendiam a cada um, e a jornada de fé estava apenas começando a se desenrolar. No horizonte, sombras de uma seca iminente ameaçavam ecoar os desafios que viriam. A pergunta que se elevava era uma: como essa família se uniria não apenas na luta pela sobrevivência, mas pela realização do plano soberano de Deus que prometia chegá-los às suas promessas? A resposta permanecia se desenrolando nas promessas divinas que aguardavam seu tempo de manifestação.